Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, questão 823. Quem entrasse para o estado eclesiástico sem vocação divina faria mal? Aí responde o catecismo: quem entrasse para o estado eclesiástico sem ser chamado por Deus faria um mal muito grave e se poria em risco de perder-se. Hoje em dia, chega a ser engraçado, em realidade é lamentável. Da desgraça a gente tira a graça, né? Mas é triste. As pessoas, principalmente jovens, a gente devia nascer com 77 anos, né? Juventude é complexa. Eles chegam assim e dizem: olha, eu tenho certeza que eu tenho vocação. Bom, esse é o primeiro sinal de não ter vocação, ter certeza dela. Salvo que lhe apareceu o Sagrado Coração de Jesus e disse: meu filho, olha, desde a eternidade eu lhe chamei. Bom, quem sou eu na fila do pão para dizer que não foi assim? Mas normalmente quem chama é a igreja. Por isso chama vocare, vocação. Eu não me chamo. Seria uma loucura, né? Eu me chamar. Sou chamado por outro. E este é Deus pela igreja. Então é o seguinte: os seus filhos, os senhores, rapaz, podem ser que tenhamos indícios de vocação sacerdotal ou religiosa. Mas agora falar eu tenho certeza da minha vocação, isso não é verdade. O religioso só tem certeza da sua vocação quando ele faz votos perpétuos, e o seminarista só tem certeza da sua vocação quando ele foi chamado para o subdiaconato, que é definitivo. Antes disso, tanto ele como a igreja pode dispensá-lo, sem nenhum perigo. Essa pergunta é muito séria porque envolve, aqui eu vou me deter um pouquinho, porque vocação, hoje em dia, a confusão no vocábulo leva à confusão nas ideias, não? Hoje, por exemplo, as pessoas dizem: eu tenho vocação de ser pai de família. Não existe essa vocação. Tenho vocação de ser mãe. Não, essa vocação não existe. Tenho vocação de ser arquiteto. Tampouco existe essa vocação, não existe. Existe a paternidade, a maternidade, a arquitetura. São funções dadas por Deus, estas existem. Por que não existem as vocações neste aspecto? Porque é o seguinte: todos nós fomos destinados ao matrimônio. Todos. Aí está a lei lá no Gênesis: crescei, multiplicai e povoai a terra. Essa lei abrange todos os mortais. Destes todos mortais, o que Deus faz? Uma exceção de alguns. A estes alguns é vocação sacerdotal ou religiosa, e não existe outra. Porque se uma pessoa quer ser engenheira, ou quer ser um policial, ou quer ser um professor, ou quer ser um pintor, ou quer ser um que for, são aptidões, gostos, que não entram no chamado de Deus, da via de exceção que ele faz como sacerdote religioso, me entendem? Então, nem no sentido próprio e nem no mais extensivo do sentido se diz que tem vocação salvo religiosa sacerdotal. Bom, agora existem os estados de vida. Todos nós fomos destinados ao matrimônio, tanto que não é apto ao sacerdócio um homem que não tenha a sua virilidade. Ele tem que querer ser um dia pai, gostaria de ter sua esposa, mas ele sacrificou isso por algo superior. Senão vira seminário da diocese. Os homens não gostam de mulheres, então seminário. Isso não é a seleção de Deus. Por isso Nosso Senhor escolheu homens casados que deixaram o uso do sacramento do matrimônio para exercer o sacerdócio. Mas Nosso Senhor deixou muito claro: Ele quer homens para a vocação, entendeu? Então esse é outro problema. Agora, problema porque hoje em dia não, esses que se dizem ter certeza da sua vocação, a primeira coisa que você pode duvidar é da sua virilidade.
porque estão acordando meio-dia, já se pudesse reprovar estariam 7 anos na 5ª série, mas não pode, né? Então vão indo. Então normalmente virou uma fuga de pessoas que não querem encarar o que é ser pai, o que é ser mãe. Na vida religiosa também tem isso. Então irresponsáveis que querem viver à sombra da igreja. E essas mazelas que se vê por aí, hein? Não preciso nem... Todo mundo passou na mão de algum desses. Pois então, quem erra na vocação, esses, porque Deus não chama essas coisas, e depois pode acontecer que a pessoa force a barra para supor sua vocação. Mas na tradição, segundo o código de sempre, direito canônico de sempre, e o critério que a igreja sempre fez, ela despedia. Posso lhe dizer, por exemplo, quando o vosso servidor entrou no seminário no meu ano, éramos 12, em realidade 13. Nós fomos ordenados 2 de 13. Então você vê que existe, não quer dizer que, bom, eram almas boas, mas a igreja que vai chamando quando vai dando as ordens. Por isso, bom, onde eu estava era o seguinte, a gente fazia uma cartinha cada ano e pedia para o senhor bispo a ordem correspondente. Mas aí o bispo depois respondia na lista que saía no seminário com o seu nome. Se o seu nome não estivesse na lista, é porque você não foi chamado para nem hostiário, nem eleitor, nem acólito, exorcista, subdiaconato, diaconato, sacerdócio. Então assim, nós nos apresentamos dispostos com indícios de. Agora, quem vai confirmar isso é a igreja, tanto a favor como em contra. Então, o seminarista despedido do seminário, ele pode arrumar a sua pomba e construir seu ninho, procriar e ser feliz, sem nenhum constrangimento de consciência. Ele tem certeza que não tem vocação sacerdotal nem religiosa. Agora, isso daqui do estado de vida é muito sério, porque Santo Afonso vai dizer que Deus, nosso Senhor, Ele vai nos salvar no estado de vida que Ele determinou que nós tenhamos. Então, por exemplo, um padre que não tem vocação, mas foi ordenado, ele pode salvar sim, mas a duras penas. Porque na mente de Deus não lhe corresponde o sacerdócio. Por isso é sério, hein? Da mesma forma que ele se salva a duras penas, ele leva almas para o céu a duras penas. Ele tem a graça do ofício, mas não flui como fluiria se ele estivesse no lugar que lhe compete. Mas isso daqui serve também para os senhores casados, hein? Deus vai salvar-nos aonde nós estivermos. Obviamente falando dentro da Santa Igreja Católica e no estado de vida que abraçamos. Mas é o seguinte, um homem que tem vocação e se casou, ele vai se salvar, mas a duras penas também. Por isso é importantíssimo fazer o discernimento da nossa vocação. Por isso, a primeira coisa que um jovem, um rapaz, hoje tem que falar os dois, né? Um rapaz e uma moça. Bom, mas nós somos normais, tentamos, então falo em masculino, serve para todo mundo. Então, que quando chega a sua 17, 18 anos, tem que discernir. Tem vocação de freira? Tem. Então entra no convento. Porque se lá ela tiver com discernimento e não ter, volta e arruma seu pombo, construa seu ninho e seja feliz. Agora vamos esperar os 30, 40 anos para ver isso, fica 5 anos no convento, sai com 45, bom, o vagão do trem já passou, hein? Já passou o seu trem, aí fica uma vida realmente frustrada. Então, se tem vocação, abrace a vocação. Se não tem, construa a sua vida matrimonial, porque é isso que Deus determinou para todos. Aí os senhores vão ver... Bom, já entrei em polêmica por causa disso, vou repetir. A polêmica é porque as pessoas gostam de arrumar confusão. Bom, não que não gostamos, mas se for pela verdade, vamos lá. Não existe o estado de vida de solteirice. Não existe. Porque se Deus nos chamou para o matrimônio, todos, e fez uma exceção para a vocação sacerdotal e religiosa, aí a solteirice não existe. Aí os senhores vão dizer, mas padre, existe porque existe muitos homens e mulheres solteirões. Sim, aconteceu alguma coisa. Um infortúnio. Chegou na estação, o trem passou e não volta mais. Pode acontecer.
Se iludiu, forçando vocação, não tinha, depois foi cair na real tarde. Pode acontecer. Solteiro ou solteira. Outra razão mais nobre, a pessoa se dedicou a certas profissões e esqueceu de olhar para o lado para enxergar sua pomba. E ela voou. Bom, ela voou e não volta mais, se cansou. Isso pode acontecer. Mas não existe um estado de solteirice. Agora também, por piedade, por muita devoção e uma vida de muita penitência, uma pessoa pode, com o discernimento de um sacerdote, abraçar, no estado de leigo, uma vida celibatária? Pode. Nós temos vários casos na história da igreja, mas isso são exceções das exceções das exceções. O normal é que uma pessoa tenha abraçado o estado sacerdotal, religioso ou estado matrimonial. Esse é o normal. Então, em qualquer um dos estados, quem o abraçar sem discernimento corre grave risco de se perder eternamente. Por isso é sério, hein? O matrimônio é seríssimo, o sacerdócio é seríssimo, tudo é sério. Por isso tem que ser discernido com muita prudência e não por euforias. Aí isso acontece, não vê um filme do Cura d'Ars, todo mundo quer ser padre. Aí vê os filmes de Santa Teresinha, dos pais dela, todo mundo quer casar. Aí então, pare de ver filme, acorde para a vida, não veja as aptidões de sua alma e abrace o que Deus lhe chamar. E não são nossas convicções pessoais, porque nós nos enganamos. Por isso temos que submeter a igreja, e se a igreja disser, você não tem vocação, meu filho, case em paz e seja feliz. Porque se for um sacerdote, será um infeliz, e fará as almas também felizes, porque quem exerce uma função sem ter vocação é uma desgraça. 844. Fazem mal os pais que, por motivos temporais, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação? Responde o catecismo. Sim, os pais que, por motivos temporais, induzem os filhos a abraçar o estado eclesiástico sem vocação, cometem também culpa gravíssima, porque com isso usurpam o direito que Deus reservou exclusivamente para si, de escolher os seus ministros, e porque põe os filhos em risco de condenação eterna. Vocês veem que esse direito é de Deus, não é nem meu. Eu quero ser padre. Nosso Senhor falou, meu filho, não te chamei, sinto. Eu não tenho o que fazer. Se Deus não chamou, nós vamos ser infelizes fazendo aquilo que nós queremos sem ter o chamado de Deus. Pois então, antigamente, como a vida eclesiástica dava um status, hoje é ameaçado de ser apedrejado a qualquer momento, hein? É impressionante. Primeiro que a batina assusta e ela vê que a gente representa tudo que eles chamam de preconceito, de intolerante, de homofóbico, de todas essas estupidezes. Então, olha, uma batina vê tudo isso já, bom, tem problema. Mas então, antigamente não, chegava um padre, tinha status, salário, sua paróquia, paroquianos, davam um status. Então, muitos pais espertos enfurnavam assim entre meios eclesiásticos, forçavam a barra dos bispos, esses aí também molhavam a mão deles com alguns bens, e aí o sujeito passava, era ordenado, e depois, bom, no juízo final veremos muitos desses no inferno. Pois então, se fazia isso. Por isso a vocação não deve ser instigada pelos pais e nem proibida. Os pais devem ficar indiferentes. Isso serve para casar também, hein? Porque às vezes os pais arrumam uns para as suas e umas para os seus que forçam a barra e depois, bom, não, é só a morte que separa. E não precisa adiantar a morte antes no tempo que Deus determinou. Então é coisa da alma e Deus e da virtude da prudência. Quais são os deveres dos fiéis para com aqueles que são chamados às sagradas ordens, as ordens sacras? Primeiro, os fiéis devem deixar os seus filhos e subordinados plena liberdade de seguir a vocação divina. Então ninguém pode impedir. Impedir é pecado, da mesma forma que é pecado forçar sem ter vocação. Segundo, pedir a Deus que se digne conceder à sua igreja bons pastores e ministros zelosos, e até
foram instituídos para este fim o jejum das 4 têmporas, que nós estamos. O calendário está roxo, não, está branco por causa da Nossa Senhora das Mercês, mas é têmporas. Terceiro, ter um respeito singular por todos aqueles que por meio das ordens são consagrados ao serviço de Deus. Então, a primeira coisa é deixar seus filhos livres de seguir a vocação. Essa liberdade é a liberdade católica, porque numa família católica, não estou dizendo que a família que não tiver vocação não é católica, não, isso é absurdo. Mas numa família católica, as vocações vão brotando como num campo preparado para isso. Se não são nos seus filhos, será nos seus netos. Se não são nos netos, dos bisnetos. Agora, em 3 gerações não ter vocações, alguma coisa está errado. Uma coisa também que facilita as vocações. Hoje em dia tem uma coisa que dificulta as vocações, é a crise na igreja e a conduta que os sacerdotes levam, que causa repugnância em qualquer bom cristão. Isso é triste, isso é escândalo, isso é pecado. Mas também... Aqui os senhores não têm saída, né? Só tem um padre. Mas normalmente eu sei porque eu já fui fiel. Todo mundo fala mal do padre, hein? Se os senhores falam de mim, eu não me importo nem um pouco. Só é pecado dos senhores depois. Mas todo mundo gosta de falar mal do padre, dos padres. Com razão assim, quando os meninos escutam, eles perdem a estima ao sacerdócio. Não é nem ao sacerdote X ou L, mas ao sacerdócio. E isso não é só prejudicial para a vocação, é prejudicial para a vida católica, porque se nós não estimamos o sacerdócio, nós perdemos o meio sem o qual a nossa alma não encontra o paraíso. Por um, nós fomos batizados, por um, nós recebemos a absolvição, por um sacerdote, nós recebemos a comunhão, por um, vamos receber a extrema-unção, assim que na vida até a morte nós precisamos do sacerdócio de Nosso Senhor. Então, essas críticas são daninas. Se forem falar mal, você tira as crianças e fala mal do... Ai, Senhor. Segundo, pedir a Deus que se digne conceder à igreja bons pastores. É porque aqui, por isso explica a crise da igreja. O sacerdote segue o nível que a sociedade merece. Por isso os senhores vão ver que em auge de cristiandade, muitos santos sacerdotes, e embaixo, que poderia ter muitos para suscitar a graça na sociedade, não, mas ela, porque é castigo de Deus. A pior coisa que existe é cair nas mãos de um péssimo sacerdote. E nós sabemos disso por experiência própria. Todos nós, né? Você vai se confessar e todos os seus pecados que o catecismo te ensina, que são abomináveis, lamentáveis, injuriosos à majestade divina. Bom, vai ao confessionário e sai com o quê? Processo de canonização. Você é um santo. Se bobear, o padre pede até uma relíquia sua unha cortada, porque para eles nada é pecado. E aí conselhos péssimos que destroem famílias, destroem jovens, ou pior, jovens vão se confessar contritos e vão receber lá o quê? Meu filho, você é jovem, curta a sua vida, Deus te entende. Sim, e o diabo aplaude com uns chifres de alegria ao ouvir uma estupidez dessa. Pois então, por isso temos que pedir bons sacerdotes, e para isso devemos ser bons católicos. E para obter essa graça, a igreja instituiu as 4 têmporas. Um dia vamos explicar melhor, porque todo mundo confunde muitas têmporas. Em todo caso, têmporas são 3 dias que precedem ou estão bem no começo de uma estação do ano, que a igreja faz 3 dias de jejum para pedir bênçãos a Deus durante essa estação, e a igreja, na tradição, aproveita para ordenar os sacerdotes nesta época. É a mais propícia, pode ser ordenado em qualquer outro dia do ano, salvo na Sexta-feira Santa, porque não tem missa. Mas, por quê? Porque a igreja está penitente, e gerar os sacerdócios, como é configurado a paixão de Cristo, gera na sua aflição penitencial. E como nós temos que levar a batina preta, a morte ao mundo, a renúncia, nascidos no dia que a igreja está aflita pela penitência, cai bem. Então a igreja, que é prudente, assim determinou. E terceiro, ter um respeito. Então, para isso, jejuar e pedir a Deus bons sacerdotes.
ter um respeito singular por todos aqueles que por meio das ordens são consagrados ao serviço de Deus. Esse respeito é o respeito que os senhores normalmente já têm, mas também saber que é nosso Senhor. É interessante ver, porque na missa o padre age em persona Christi. Então a minha voz lá na consagração é emprestada para Cristo, minhas mãos é emprestada para Cristo, e somos como uma caneta na mão de Deus que Ele vai escrever o que Ele tem a escrever. Então esta graça que Ele nos usa de instrumentos, da mesma forma que temos respeito às imagens, relíquias que são instrumentos de Deus do seu modo, a pessoa do sacerdote é instrumento de Deus, então essa reverência. Aí vai atenuar as críticas que eles diziam. Não vão precisar nem afastar as crianças. Pela respeito, as críticas se atenuam. Mas tenham cuidado, porque não é porque é padre, o padre não é infalível. Podemos errar. Depois, como existem muitos maus sacerdotes no clero, devem ter muita prudência. Se confia absolutamente no sacerdócio de Nosso Senhor, mas enquanto o espírito humano que o sacerdote segue, arregalem os seus olhos bem arregalados, como os anjos do Apocalipse, que tinham olhos nas asas, no corpo inteiro. Pois então, devemos ser assim, porque muitas das mazelas que talvez sofremos foram por não ter sido prudentes com a questão dos sacerdotes. Isso é importante. Isso não tira a reverência devida, mas realça e inclusive aperfeiçoa tudo.